vocês? E aí, tava com saudade da videoaula da Pro? Acho que não, né? Mas tudo bem, eu espero que vocês tenham voltado assim mais descansados, com as baterias recarregadas, para que a gente possa dar continuidade aí aos nossos estudos do segundo bimestre. Afinal de contas, né? A vida não para. E agora, né, nesse retorno aí com uma novidade, que é a plataforma Google for Education, que eu estou assim, eu falei que eu tô com vontade de virar garota propaganda, porque eu tô gostando demais, gente. Cada vez que eu abro, cada vez que eu aprendo alguma coisa nova, eu falo, cara, que legal! Por que a gente não tinha isso antes? Porque é realmente uma plataforma muito rica, vocês vão poder se organizar de uma forma muito melhor. A questão das atividades, né? Da entrega de atividades, da forma de fazer as atividades, eu acho que vai ser tudo bem mais tranquilo daqui para frente. Então, aos pouquinhos a gente está ficando craque aí nessa paradinha de ensino EAD, né? Só tem, assim, tem algumas coisas que a gente tem que ter para que tudo funcione. Então, nós temos que ter, primeiro, material à disposição, nós temos, né? Agora aí com a Google for Education, com o Google Sala de Aula. Então, nós temos isso. Agora, nós temos que ter o quê? Boa vontade, né? Então, acordar na hora certinha, assistir a videoaula, participar das videochamadas e entregar as atividades em dia, né? É uma coisa que eu falei que agora não tem como mais. Por quê? Eu vou dar a hora para começar a atividade, vou dar hora e dia. E aí, dia e hora para terminar. Quem não entregou, sinto muito, galera. Então, vocês agora têm uma agenda, têm uma sala de aula, tem tudo aí à disposição. Não deixem para fazer de última hora, porque se você deixa para entregar a atividade na última hora, aí sim os imprevistos podem acontecer. E geralmente, quando você deixa para os 48 do segundo tempo, dá tudo errado. Se você deixar para entregar na última hora, o que vai acontecer? Vai faltar energia, vai te dar dor de barriga. O que mais? Vão roubar os cabos da internet aí do bairro que você vive. A sua mãe vai mandar você fazer alguma coisa bem ali na hora que você tem que entregar a atividade. Agora, se você não deixar para a última hora, você vai ter tempo assim de sobra e vai fazer tudo belezinha, bonitinho, cumprir com a sua obrigação e aí tudo vai dar certo na sua vida. Vai por mim, gente. Cola de mim nessa lição que vocês passam de ano, beleza? Bom, vamos continuar, né, o nosso assunto, que era o quê? O espaço agrário, né? Nós já falamos, assim, muita coisa. Eu acho que vocês estão quase com o pé na roça já, né? De tanto que a gente falou de espaço agrário, de tanto que a gente falou de campo. Então, nós começamos, né, lá no capítulo 1, para quem tá meio assim, né, para quem nessas 2 semanas teve um lapso de memória. Então, lá no capítulo 1, nós falamos sobre como é praticada a agricultura, as diferentes formas, as formas tradicionais, a forma comercial, a agricultura moderna, as práticas de cultivo, as técnicas. Vocês viram tudo isso. Como é que se faz a agricultura? Aí depois, no capítulo 2, vocês viram como essa agricultura é feita nas diferentes regiões do nosso planeta. Beleza? Então viram lá, né, os Estados Unidos, o Japão. Então, de acordo com o relevo, de acordo com o clima, com a aridez ou com o excesso de umidade, então essas técnicas vão se adequando para cada região, né? Viram isso? Aí, na última aula, nós começamos a falar sobre o quê? Sobre o nosso território, sobre o Brasil. Então, como é que a agricultura é praticada aqui no nosso território? Gente, vou falar, a parada não é fácil não, né? Então, quando a gente fala em Brasil, primeiro que a gente tem um país assim, já de origem, desde lá dos primórdios da história do Brasil, a gente tem um país aí que se configura num cenário
mais rural, né? Tanto na área da agricultura, do cultivo, lá no comecinho, lá com a cana-de-açúcar, depois do café, quanto com a extração do pau-brasil, né? Até mesmo a mineração na época do ouro. Então, a história do Brasil, ela foi se permeando através do quê? Através do espaço rural. Isso eu falei na última aula. Falei também sobre a estrutura fundiária do nosso país. O que é esse raio de estrutura fundiária? É a forma como a terra é distribuída. Então, vocês sabem que nós vivemos numa sociedade completamente desigual, né? Então, falar em igualdade aqui no Brasil chega a ser hipocrisia. Não no Brasil, né? No mundo de uma forma geral. Não existe, a gente não adianta querer partir do pressuposto que existe igualdade. Não há. E no campo não é diferente. Então, como é que o campo ele foi se configurando? Falei também na aula passada sobre o que? A distribuição de terras aqui, que começou lá longe, né? Lá no período do colonialismo ali, através do que? Das capitanias hereditárias, né? Das sesmarias. Então, aquelas terras que eram dadas a algumas pessoas de posses, algumas pessoas influentes da sociedade ali, que faziam uso dessa terra, beleza? Até aí tudo bem, né? Falamos também, né, só para vocês se situarem, porque senão vocês não vão entender a matéria de hoje, nós começamos a falar sobre a Revolução Verde, né, que foi aquele período de modernização no campo. E aí também esse período veio com uma coisa assim muito sinistra, né, para cima do povo que estava ali, dos camponeses, né, dos poceiros, que eles iam lá e eles tomavam posse da terra, mas não tinham documento, não tinha escritura, não tinha nada. Com a independência do Brasil, o que, que aconteceu? Essas terras passaram a ter um valor. E aí só podia tomar conta da terra, só podia ter aquela terra quem tinha o documento. E aí o que, que acontece? As pessoas não tinham documento, né? Então, quem era rico, quem tinha posses, conseguia comprar, né, de certa forma, esse documento. E alguns praticavam uma coisa que a gente chama de grilagem, que nada mais é do que a falsificação dessas escrituras, desses terrenos, dessas terras. Então, por que chama grilagem? Eu achei assim super interessante quando eu estava lendo a respeito. Eles chamam de grilagem, por quê? Imagina, as pessoas não tinham a escritura das terras que elas falavam que era delas. Então, o que elas faziam? Elas pegavam um papel, fazia lá uma escritura falsificada, colocava dentro de uma caixa e colocava grilos, grilo de verdade, bicho. Colocavam grilos lá dentro da caixa com aquele papel, com aquela escritura. O que acontece? Os grilos iam ficar ali dentro, então eles iam comer um pedacinho do papel, eles iam fazer várias coisas, arranhar, e aí quando eles tiravam esse papel da caixa, o papel ele ficava com uma aparência de velho. E assim eles conseguiam enganar, né, as pessoas com aquele documento que eles falavam, olha, tá aqui, eu tenho a escritura dessa terra, eu tenho um documento comprovando que eu sou o dono. Então isso é o que se chama de grilagem, beleza? Então assim, muitos desses camponeses, né, então eles passaram a se chamar camponeses, essas pessoas que vivem no campo, eles não tinham a escritura. Então, muitas vezes chegavam pessoas com documento falso e falavam assim, olha, sabe essa terra que você vive? Que você criou os seus filhos, que você planta, que você tem sua hortinha? Você pode sair porque essa terra é minha, tá aqui, ó. Tem um documento que comprova. E as pessoas eram expulsas. Muitos desses camponeses iam para a cidade, naquele processo que vocês já sabem, chamado êxodo rural. Então, eles iam embora para a cidade, até mesmo porque o processo, né, de industrialização já estava ali no Brasil avançando, então eles vinham sem nada,
né? Porque eles perdiam tudo, eles vinham sem nada aqui para a capital ou para outros centros urbanos e passavam a trabalhar na indústria. Outros não abandonaram o campo. Então, o que eles fizeram? Eles deixaram de ser poceiros e eles passaram a ser funcionários dessas fazendas. Muitas vezes ganhando salários assim irrisórios e trabalhando como boia fria, né? Então, trabalhadores temporários que trabalhavam só ali na época da colheita. Então, vocês já podem perceber que o espaço agrário aqui no Brasil, ele não foi assim uma coisa implementada de uma maneira justa, de uma maneira leal, né? Então começou aí já com muita desigualdade, com muita trambicagem, com muito jogo de interesses, né? Então às vezes os políticos eles davam terras em troca de favores e aí ia caminhando as coisas. Só que o que aconteceu, né? Foi passando o tempo, esses camponeses, eles começaram a ficar indignados com aquela situação da qual eles estavam vivendo, e eles começaram a se reunir e começaram a fazer assim uma série de rebeliões, né? Uma série de disputas, e isso daí acredito que o professor James já tenha falado com vocês, né? Das guerras aqui no território nacional, das guerras no Brasil. Então, assim, eles começaram com uma série de revoltas, uma série de movimentos. Para quê? Para derrubar aí e para pleitear o direito de ter a posse da terra. Diante disso, imagina, estava borbulhando ali o espaço rural, estava assim um caldeirão de nervos ali, né? Então, nessa disputa aí entra na história quem? Lá na ditadura militar, então vocês já sabem que não era um período assim muito bom da história do Brasil, mas lá durante o governo de Castelo Branco, em 1964, Castelo Branco fala assim, gente, o barato tá muito louco. Esse povo aí tá muito agitado. A gente precisa dar um jeito de fazer o quê? De fazer esse povo se acalmar e ter esperança em algum lugar. Então, Castelo Branco, ele cria uma jogada bem política, né? Para quê? Para falar assim, olha, pessoal, tá aqui, ó, eu estou fazendo alguma coisa por vocês. Calma, calma que a vez de vocês vai chegar. Para meio que acalmar essa situação aí, essa disputa de latifundiários, que eram os donos das grandes terras, né, das grandes propriedades, versus os camponeses, que muitas vezes eram os sem terra lá da época. Então, Castelo Branco, e eu vou pegar o livro aqui de vocês para seguir aí a jogadinha, né? Castelo Branco, ele faz o quê? Ele cria o que a gente chama ali de Estatuto da Terra. Antes então, de falar sobre Estatuto da Terra, sobre reforma agrária, que é um tema tão gostoso, e sobre fronteiras agrícolas, nós vamos falar um pouquinho para vocês entenderem sobre a expansão da fronteira agrícola, né? Para vocês poderem entender isso e depois entender como é que vem acontecendo esse avanço aí do espaço agrícola. Bom, vocês viram, né, já em história e em geografia também, acho que eu já falei isso várias vezes para vocês, que o processo de colonização do nosso país começou por onde? Pelo litoral, beleza? Então começou ali pela costa, até mesmo por uma proximidade da onde? Do continente europeu, de onde partiram as navegações. Como as pessoas se instalaram na costa, essa costa é uma região do que, pessoal? É uma região de Mata Atlântica, né? Então é aquele domínios de mares de morros. Lembra quando eu expliquei para vocês os domínios naturais do Brasil? Tem lá mares de morro, caatinga, né? E tantos outros que eu já expliquei. Então nós temos lá Mata Atlântica. Então o nosso espaço agrário, ele começou numa região de Mata Atlântica.
Alguém, por acaso, consegue plantar cana-de-açúcar no meio da floresta, no meio da Mata Atlântica? Não. Então, o que, que começou a acontecer? A partir do momento que as vilas começaram a ser instaladas, as cidades começaram a crescer ali na costa brasileira, começou a ter o que? O avanço do desmatamento. Então, a Mata Atlântica ela foi pouco a pouco sendo extinta, né? Hoje nós temos um pouquinho ainda, temos resquícios em alguns parques, em algumas unidades de conservação. Temos aqui, né, na página 53, eu vou colocar o mapa aqui para vocês. Então, nós temos lá, ó, a área originalmente coberta pela Mata Atlântica. Então, nós temos aqui, para vocês poderem ver, esse verde mais escuro é o que? É uma área, era a cobertura natural da Mata Atlântica. E hoje, né, lá em 2013, né, na verdade, já aí há 7 anos atrás, o que sobrou dessa Mata Atlântica. Então, vocês podem ver que o desmatamento ele foi muito grande. Só que as coisas não pararam por aí. Então, as fronteiras precisavam avançar. O território brasileiro ele foi sendo cada vez mais invadido. Então, começou na costa e aí foi vindo para onde? Para a região central do Brasil. E também expandindo de onde? Do sul para a região norte. Então, essa expansão é o que a gente chama de expansão da fronteira agrícola. Por que agrícola? Por causa da questão do campo, né? De tudo aquilo que é cultivado, de tudo aquilo que é explorado, não só plantado, mas a gente está falando aqui também de pecuária, de mineração, né? De geração de energia. Então, esse espaço aí, ele foi invadindo cada vez mais os espaços nativos, onde tem ali aquela população nativa, onde tem aquelas comunidades que vivem só mesmo do recurso que a terra ali, que aquela plantação nativa que estava ali desde o começo lhes oferece. E aí, a segunda, né? Então, depois aí da Mata Atlântica, qual foi o segundo terreno mais explorado do Brasil? Eles foram lá para a região centro-oeste. Então, primeiro, com o quê? Com o processo de mineração. Então, a procura de minério de ferro, a procura de ouro, de prata e de tantos minérios aí que o território nacional nos oferece. Então, começaram aí a adentrar o território e aí aconteceu uma parada que foi lá em 1960, que foi o quê? A construção de Brasília, né? Então, com a construção de Brasília, a capital do Brasil passou para onde? Para o estado de Goiás, para o Distrito Federal. E aí, supervalorizando o que? Aquela região. Com a expansão mais para a região centro-oeste do Brasil, começou-se também a aumentar o que? As áreas de cultivo, principalmente o cultivo de soja. Então, hoje nós temos o Brasil como um grande produtor de soja no mundo, né? Interessante é que essa soja, a maior parte dela é destinada para produzir ração para o gado, para a pecuária. Então, a gente vê aí que a pecuária, né, que os prejuízos, né, vindo através aí da atividade pecuária, eles não se limitam só à pastagem. É só você pensar que grande parte das áreas cultivadas, das áreas de cultivo de soja, é destinado para quê? Para alimentar o gado que fica confinado ou o gado que precisa se alimentar de ração para poder engordar mais rápido, para poder ser abatido ou para poder produzir mais leite. Então, tudo isso está interligado. E aí a gente tem aí a região centro-oeste como a principal produtora de soja, perdendo só mesmo para... perdendo não, desculpa. Ganhando, né, até mesmo da região sul, que está em segundo lugar ali na produção. Certo, pessoal? Aí depois, né, então nós temos aí, então primeiro toda essa região de Mata Atlântica, com destaque para São Paulo, ali na cana-de-açúcar, algumas regiões do Nordeste também, a produção cacaueira também, né, principalmente na região da Bahia. Então aí
expandindo para quê? Para soja lá no Centro-Oeste, e aí foi crescendo cada vez mais até chegar na nossa querida o quê? Na nossa querida Amazônia. Então, que gera tantas controvérsias aí. Então, tanto a plantação de soja quanto a criação de gado, ela vai procurando sempre expandir, né? Então, à medida que ela vai expandindo, é como se fosse fazendo uma varredura que começou lá do litoral, está indo e agora está subindo, varrendo ali todo o território nacional. E nessa varredura ele não leva sujeira, ele leva a vegetação nativa, é o bioma natural. E com isso gera o quê? Gera uma grande disputa por terra, né? Gera uma briga muito grande entre as comunidades tradicionais que vivem ali, e aí começaram uma série de revoltas, né? Através dessa expansão agrícola aí, começou a ter uma série de revoltas, não só por parte da disputa pela terra, né? Que eu vou falar mais ainda com vocês, mas também pela questão ambiental, pela questão da preservação, pela preservação do meio ambiente, das árvores, da cultura daquele povo que vive ali, né? Então, quando um povo ele é retirado da sua terra, ele não está perdendo só a casa, ele está perdendo grande parte da história dele também. E é por isso que começaram tantas essas revoltas, essas brigas aí, que perduram até hoje, e que algumas medidas do governo aí tentaram amenizar através de alguns estatutos, de leis. A gente tem, por exemplo, a gente já vai falar sobre isso, que é o quê? O Estatuto da Terra, a Lei de Uso da Terra, Constituição de 1888, depois teve uma Lei de Uso da Terra em 1993 e por aí afora, tá bom? Mas eu queria só dar esse contexto para vocês aí, de como é que essas fronteiras agrícolas elas foram se expandindo no território, né? Que não começou aqui num pontinho aqui, outro ali, outro ali. Foi como se fosse uma varredura mesmo, e estão expandindo cada vez mais. E hoje o foco dessa expansão é uma região que chama Mapitoba. Mapitoba não é um estado novo, tá? Na verdade, ó, a gente tá falando né? Mapitoba, são 4, né? Então, a gente tem ali Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então, Mapitoba é a primeira sílaba de cada um desses estados. Então, se cair na prova é facinho, pessoal. O que é Mapitoba, né? É a região que fica entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então, hoje esses 4 estados são foco ali de olho grande ali dos grandes produtores, e também, claro, que a expansão pela Amazônia, né? Cada vez mais aí a fronteira expandindo para a região norte e pegando aí parte da nossa floresta. Mas hoje, legalmente, é essa região aí da Mapitoba, beleza? Vamos agora falar aí sobre os outros assuntos. Vem comigo. Então, eu estou aqui só para vocês se situarem. Eu estou na página 56 do livro de vocês. Se vocês quiserem seguir, pegar aí alguns dados, pegar o marca-texto e grifar, fiquem à vontade. Então, Castelo Branco, lá em 1964, o que ele faz? Ele faz um documento, né, como eu já falei, chamado Estatuto da Terra. Olha que nome mais lindo, gente, mais glamuroso. E ele diz assim: olha, a partir de agora, com esse documento, nós vamos dividir todas as propriedades em módulos fiscais. Então, o que é um módulo fiscal? Isso você precisa entender para que você possa entender todo o contexto de tudo o que acontece até hoje. Então, o que vem a ser um módulo fiscal? Módulo fiscal é um tamanho de terra. Então, por exemplo, um módulo é o suficiente para que uma família consiga plantar e sobreviver daquela plantação. Então, isso é um módulo fiscal. Esse módulo fiscal ele é medido em hectares. Beleza, mas por que a gente não pode falar assim, olha, tem 5 hectares ou tem 11 hectares?
Porque esse módulo fiscal, ele varia de região para região. Vai depender muito daquele tipo de propriedade. Se o solo ali é produtivo, por exemplo, se tem água por perto. Então, por exemplo, em algumas regiões, um módulo fiscal pode ter 5 hectares. Suponhamos, o município estabeleceu que no espaço de 5 hectares dá para uma família plantar, fazer sua hortinha, ter a sua casa, ter ali um pomar, plantar milho para poder colher esse milho e vender ali na vendinha, né? Para a pessoa poder viver com dignidade. Em 5 hectares, suponhamos. Já lá no Nordeste, por exemplo, o solo é mais árido, a vegetação é mais escassa, então tem toda uma questão de relevo, às vezes o terreno ali tem um declive, então a produtividade vai ser menor. Então, naquela região, eles vão lá, fazem uma análise e estabelecem, olha, para uma família conseguir ter o seu sustento, ela não pode ter 5, 5 é pouco, em 5 hectares ela não vai conseguir plantar. Então vamos estabelecer aqui que ela precisa de 8 hectares para poder viver com dignidade. Então, naquele município, um módulo fiscal equivale a 8 hectares. Deu para entender mais ou menos? Então, o módulo fiscal, o tamanho de um módulo fiscal, ele vai depender muito da região em questão, de como aquela região produz, certo? E aí, Castelo Branco fez isso daí, dividiu. Então ele falou assim, olha, quem tem acima de 600 módulos fiscais é considerado um latifúndio, ou seja, uma grande propriedade. Quem tem menos é um minifúndio. E assim ele foi categorizando. Se vocês quiserem ver, ó, depois tem aí a classificação de acordo já com a lei de 1993, né, que já foi mais adiante, que foi depois da Revolução não, da Constituição de 1988, que aí regulamentou uma série de coisas. Mas o passo inicial foi aí a questão do Estatuto da Terra. E foi a primeira ideia do que? De reforma agrária. Então, o que é a reforma agrária? Então, reforma agrária é a distribuição de terras. Por quê? A Constituição brasileira diz que todas as pessoas precisam ter um espaço para viver, óbvio, né? Então, todo mundo tem direito à terra, todo mundo tem direito a uma moradia. Então, a reforma agrária, o que é na teoria ali, né? No documento, o que é no papel a reforma agrária? Seria a distribuição de terras. E uma coisa que vocês precisam entender também é o seguinte: existe uma lei, que é a Lei de Uso da Terra, que diz o quê? Que a terra ela tem que ser usada de forma racional e ela tem que ter uma utilidade, né? Com uma finalidade. Então, a terra, a pessoa tem que ter uma terra, mas ela tem que dar o uso para essa terra. Essa terra tem que ter uma finalidade, não pode ficar ali abandonada. Então, tem que fazer o quê? O uso racional da terra. Quando uma pessoa compra um terreno, a pessoa não está comprando um pedaço do planeta. A pessoa está comprando o direito de poder utilizar aquele espaço no planeta. Então, ela compra o direito de plantar, ela compra o direito de morar, ela compra o direito de construir alguma coisa. É isso que a pessoa compra. Ela não está comprando a terra em si. Então, isso é o que diz lá no Estatuto da Terra. Então, a terra é um bem comum, assim como a água é um bem comum. Você não compra água na sua casa, você não compra. Você compra o direito de ter a água na sua casa, você compra o tratamento da água, você compra o destino que a água vai ter depois. Porque, imagine, você pode ver, sua caixa d'água enche, você usa a água, vai embora. Você não fica com aquela caixa, com aquela água ali. Então, você não compra a água, você compra o direito
de poder usufruir da água, para a água chegar limpa, tratada, para você abrir a torneira e sair a água dela. É isso que você compra. A mesma coisa funciona com a terra. Então, o que que acontece? Esses grandes produtores, esses grandes latifundiários, eles têm muita terra, mas assim, não é muita, é muita terra. Então, eles têm um espaço gigantesco. Muitas propriedades, muitas vezes, são maiores do que alguns municípios. E aí, o que que acontece? Muitos desses proprietários, eles estão lá utilizando, às vezes, numa atividade monocultora, que é atividade que produz só um produto, né? Então, muitas vezes eles estão ali praticando essa monocultura, esgotam ali a terra, para de produzir, e eles veem que para eles, como tem muita oferta de terra, eles veem que não vale a pena recuperar aquele solo, aquele espaço. Eles simplesmente abandonam, ou seja, eles não estão mais fazendo o uso racional daquela terra. E aí isso entra no quê? Naquela questão lá da lei do uso de terras. Então, teoricamente, através da lei da reforma agrária, esse espaço de terra que não está sendo utilizado, ele pode ser destinado para quem? Para a reforma agrária. E aí ele pode ser o quê? Distribuído em lotes para esses camponeses, né? Para essas pessoas que não têm onde viver, que não têm onde plantar. Então, essa é a teoria da reforma agrária. Agora, a prática, será que tem funcionado aí? Será que as coisas estão funcionando de acordo com o que foi colocado na lei? Infelizmente não, né? O que a gente vê aqui no Brasil é que existe uma lei, só que a burocracia é tão grande e o processo é tão lento que às vezes fica só no papel mesmo. E muitas vezes, quando uma determinada propriedade é destinada para reforma agrária, é um lote, gente, lá no meio do nada, onde não tem estrada, onde não tem energia, onde não tem água. E aí é destinado para reforma agrária. Agora me diz, se não tem infraestrutura nenhuma, como é que as pessoas vão viver ali? Como é que as pessoas vão se apropriar daquela terra e vão construir as suas vidas ali, se não tem estrutura nenhuma aquela região? Então, muitas vezes, algumas terras que são destinadas para a reforma agrária acabam sendo abandonadas. Por quê? Porque não oferecem condições de vida para ninguém ali. E precisaria de um investimento muito grande do governo para a infraestrutura, um investimento que nunca chega. Então, acaba que a reforma agrária, que é tão linda, que ideologicamente é tão maravilhosa, acaba que não funciona muito bem aqui no nosso território. Beleza até aí, pessoal? Tudo bem? Então tá bom. Vamos lá, hein? Então, e quando a gente fala em reforma agrária, a gente tem que ter em mente que assim, quando a gente fala assim, funciona? Não, não funciona, o processo é lento. Quem são os agentes aí que trabalham em prol para que essa lei realmente se cumpra, para que isso aconteça? Então, nós temos alguns lados aí. Começaram a surgir, principalmente ali a partir de 1980, né, onde começou com mais força, o movimento do Sem Terra, né, que é conhecido como MST. Então, começaram a se unir. Também teve um grupo de pessoas que se uniram a esses movimentos, que a gente chama de Pastoral da Terra. A Igreja Católica também se influenciou muito esse movimento, porque a igreja ela era tida, né, durante muito tempo até mesmo como um local de encontro das pessoas para discutirem essas questões. E aí, esses movimentos, eles tiveram muita influência na maneira como a reforma agrária tem sido feita. Então, muitas vezes eles não esperam a lei, né? Eles não esperam que a lei se cumpra. Então, eles vão lá e forçam, né? E exigem
eles começam a criar situações para obrigar que o governo tome alguma decisão em relação a alguma terra, em relação a algum espaço que eles estão pleiteando. Então esses movimentos, eles foram criando muita força. Existem outros, mas o principal deles é o MST. Então eles foram se organizando, e aí o que eles faziam? Tinha ali um grupo que eles ficavam olhando ali as terras que eram mais propícias assim para a reforma agrária. Então, uma terra de interesse, e que na visão deles essa terra não estava sendo utilizada. Então, o que esse movimento ele faz? Ele organiza, ele tem lá um cadastro, então as pessoas vão lá, se filiam a esse movimento e fazem um cadastro e se identificam como pessoas sem terra. Aí o que eles fazem? Eles têm esse cadastro, então esse movimento eles vão lá e organizam o quê? Uma invasão. E aí eles escolhem um determinado local, eles marcam o dia, a hora, tudo bonitinho, né? As pessoas chegam lá naquele determinado momento, aquele grupo de pessoas chega lá e invade aquela terra. Quando eles invadem aquele local, eles começam a fincar estacas e aí construir barracas de lona. É por isso que esse período aí, essa fase desse processo é chamado de acampamento, porque as pessoas realmente acampam naquele terreno que eles estão pleiteando. Aí o que eles fazem? Com isso, eles querem chamar a atenção das autoridades. Olha, nós estamos aqui, nós queremos essa terra. E aí o que eles fazem? Eles começam um processo que eles vão ficando ali. Se ninguém reclama aquela terra, logo eles começam a construir casas de alvenaria, e aí vai se formando uma vilinha, que é um terreno que a gente chama de terreno invadido ou ocupação. Então, eles estão ocupando, eles estão acampando naquele lugar, naquele terreno que eles invadiram ali, seguindo as orientações do MST. Então, não é assim, uma pessoa fala assim, tem aquele terreno ali, eu vou montar no meu barraquinho ali. Não, não é isso. É uma invasão organizada, é uma invasão planejada, digamos assim, né? Se existe isso, mas é assim que funciona. Então eles invadem e ali eles ficam. Muitas vezes, gente, passa-se assim, 5, 8 anos sem que ninguém faça nada com aquela terra. E aí a comunidade vai crescendo, eles começam a se reunir em mutirões para pavimentar a rua, eles puxam água não sei de onde, que são energia elétrica, que são os famosos gatos lá, e aí eles começam a criar uma comunidade ali e passam a viver ali. Às vezes dá certo e eles ganham o direito de utilizar aquela terra. Muitas vezes a justiça entra e verifica que o que realmente aquele terreno está abandonado, ninguém está fazendo uso daquela terra. Então destina aquele espaço e regulariza aquele terreno. Por outras vezes não. Passam-se anos e fica ali aquela comunidade ali, até que caia, que mude o governante, que venha algum deputado e fala, olha, aquele terreno é invadido, a gente vai pleitear. E aí eles fazem toda uma movimentação para quê? Para retirar as pessoas de lá. E aí é aquilo que a gente vive vendo no noticiário, que é o quê? Reintegração de posse, que é onde o trator vem, eles dão lá um documento para a pessoa, que a pessoa tem, por exemplo, 30 dias para desocupar aquela área. Por quê? É um terreno invadido, a pessoa não tem escritura, não tem como ela provar que é dela, ela não comprou. E a reforma agrária não aconteceu naquela região, e o terreno, ela não teve o documento. Então, eles dão, por exemplo, 30 dias para a pessoa sair de lá. Só que muitas pessoas ainda permanecem e falam, não vou sair daqui, aqui é minha casa, eu gastei dinheiro aqui. E aí vem o trator e derruba com tudo, passa por tudo ali, e às vezes é uma cena muito triste, a gente vê muitas famílias ali chorando, só que por
outro lado, quando a gente olha nas questões legais, realmente a pessoa não tinha o direito de construir uma casa ali, né? Ela não conquistou aquele espaço de uma forma legal, né? Então, infelizmente, isso acontece. Algumas vezes dá certo, outras vezes não. O Carrãozinho, por exemplo, né? Aí perto de vocês, o bairro Carrãozinho. O Carrãozinho, no início, era um terreno invadido. E aí eles conseguiram regulamentar tudo. Teve, se eu não me engano, teve uma questão de anistia. Então, a prefeitura deu. Aí teve até uma questão, se eu não me engano, foi no governo da Luísa Erundina, que ela ajudou, que é o que chama de mutirão, né? Então, tem o bairro do Mutirão. Então, o que era o mutirão? O governo entrou com uma parte dos materiais, os moradores iam lá e ajudavam a construir, a erguer, e hoje é um bairro gigantesco, que começou através de uma invasão. E hoje é regulamentado, ninguém vai passar trator lá, vai retirar. Mas se você olhar, quem passa aí pertinho de vocês, aí pertinho da escola pelo Rodoanel, vocês vão ver o quê? Várias casinhas que começaram a ser construídas ali. Ali é um terreno invadido. Pode acontecer de passar o trator lá? Pode acontecer. Porque na época da construção do Rodoanel, algumas famílias foram desalojadas daquela região e foram indenizadas. Então receberam dinheiro para sair de lá e aí construir o Rodoanel. Só que hoje muitas famílias estão voltando e muitas pessoas estão construindo casas, estão construindo barracos num terreno que é invadido. A gente ainda não sabe o que pode acontecer. Pode ser que venha a ser regulamentado, mas pode ser que daqui 2 anos tenha uma reintegração de posse, chega lá polícia, trator, tudo e derrube tudo. Isso daí é uma disputa muito séria. Nós ainda vamos voltar nesse assunto porque isso que eu falei para vocês aqui do Rodoanel acontece em várias regiões. E também com comunidades quilombolas, com comunidades ribeirinhas, que às vezes vê o seu território sendo invadido, às vezes pela construção de uma usina, por uma grande multinacional que está chegando lá da área da soja ou da pecuária e quer aquele terreno lá e reivindica aquilo. E aí existe o quê? O que a gente chama de violência no campo, né? Então, o campo, ele não é um lugar de paz como a gente pensa. Muitas mortes, muitas mortes acontecem por causa do quê? De disputas de terra, por causa de conflitos de interesse, por causa de, às vezes, resistência para sair da terra ali, porque não tem o documento, mas fala, não, essa terra é minha. Tem até a questão da lei de uso capião, que a gente ainda vai voltar a falar sobre isso, mas isso daí vai ficar para uma outra aula, né, que vão ser discussões bem gostosas que a gente vai ter. Hoje só eu falei, nas próximas vocês vão falar através aí do Google Meet, tá bom, pessoal? Por enquanto é só. Vou deixar para vocês de lição de casa. Vocês vão ler aí no livro de vocês a página 59, 60 e 61 e 62. Vocês, na verdade, não é muita leitura não, tá? São mais gráficos e mapas. Vocês vão ler aí lá na página 59 sobre a produção agropecuária brasileira. E aí tem uma série de mapas. Vou pedir para vocês fazer o mapa? Não, pode ficar tranquilo. Vocês vão fazer o quê? Uma varredura. Calma, vocês não vão sair desmatando nada. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão estudar, pesquisar quais são os estados que desenvolvem cada cultura que está citada aqui no texto de vocês. Então, nós temos, olha, aí na página 59, nós temos o ranking nacional, né? Então, produção de açúcar, aves, café, cana-de-açúcar e etanol, porque o etanol é feito da cana-de-açúcar, e a carne, beleza. Aí é um paralelo que a gente vai conversar mais para frente, mas não precisa fazer nada com essa tabelinha. Aí depois tem um outro mapa que a gente também não vai trabalhar ele, que é a rota aí de exportação. Não vamos fazer. Nós vamos trabalhar a página 61 e 62, que são os mapas. Olha como sou boazinha, gente.
Nesses mapas aí, são 6 mapas, tem lá a regionalização de cada produto. Então, o que, que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês têm que ter um mapa do Brasil por estados. Por isso que eu pedi no começo do ano lá o Atlas para vocês. Quem não tiver, imprime aí do Google para vocês poderem se basear. Aí tem lá o primeiro mapa, que é o mapa da soja. Então, você vai ver o quê? Você vai seguir o gráfico. Então, quais são os estados que têm a maior concentração de plantação de soja? O mesmo vocês vão fazer com o café, depois cana-de-açúcar, o milho, e lá na página 62 nós temos o algodão e o feijão. Não precisa copiar o mapa, é só escrever assim, ó, milho, os estados que produzem milho, feijão, os estados que produzem feijão. Se quiser fazer em forma de tabela, pode fazer em forma de tabela. Eu vou colocar lá no Google Classroom, eu vou deixar um espaço, um documento para vocês trabalharem dentro desse documento e me devolver. Eu vou colocar já o cabeçalho. Se vocês quiserem, por exemplo, usar esse espaço aí, esse documento que eu deixei disponibilizado lá, se vocês quiserem fazer de repente um mapa mental, né, no PowerPoint, alguma coisa, você copia, cola ali naquele documento e manda de volta para mim. Se você quiser fazer uma tabela, beleza, pode usar o Word ali, fazer uma tabelinha no Word e colocar cada estado para cada produto. Se quiser fazer na forma de relatório, pode fazer na forma de relatório. Fiquem à vontade. A única coisa que eu quero, né, que eu preciso, é que vocês citem os dados solicitados e que vocês enviem através daquele documento que eu disponibilizei lá no Google Classroom, em atividades. Tá bom, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Eu espero, assim, que vocês tenham uma excelente semana e a semana que vem a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Beijos no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal!